Olá, você que nos acompanha pela TVAL e a partir de agora também pela Rádio AL em mais uma edição do programa Fala Deputado. Aquele espaço que você aí de casa já conhece bem. É onde os parlamentares catarinenses vêm conversar com a gente sobre os projetos que vem apresentando na Assembleia Legislativa, os debates que vem trazendo ao Parlamento Estadual, sempre com foco na realidade dos catarinenses. No programa de hoje eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Deca Mai, do PP, ele que nos visita pela primeira vez desde a sua posse como suplente e já vem aí com uma série de demandas em favor do Estado. Tudo bem, Deca? Muito prazer tê-lo aqui. Tudo bem, o prazer é meu. A gente que tem uma relação, né? Já fui diretor aqui da Casa de Comunicação, uma relação e me sinto muito à vontade na tua presença e aqui nesse ambiente. Que bom, seja sempre bem-vindo, viu? Obrigado. Como você falou, já teve uma experiência na área administrativa na Assembleia Legislativa, mas voltar ao Parlamento Estadual na condição de deputado é um desafio e tanto. É diferente. É bem diferente porque, na realidade, as pessoas perguntam como é que tu tá? Eu digo, angustiado, porque eu tenho um prazo, né, de tempo aqui dentro da casa que me foi concedido pelo deputado Valmir Comim. São 2 meses. 2 meses, né? E tem uma responsabilidade enorme porque a gente quer tentar ajudar, né? Eu acho que o deputado, como eu já fui vereador na minha cidade, Tubarão, acho que o deputado tem uma responsabilidade muito grande, né, de cobrar aquelas atribuições que o Estado tem, né, obrigatoriamente com a sociedade, mas principalmente eu acho que o deputado tem que ter a sensibilidade para tentar trazer para dentro da casa aquilo que a população espera da gente lá fora. E se tem uma expectativa muito grande, até porque o momento que o país vive é um momento muito delicado, né, então a figura do político está muito desgastada. Eu acho que tem pessoas de bem, eu sou uma pessoa de bem, né? Me proponho a fazer minha parte como cidadão que ama esse país, que gosta desse Estado, que tem um amor incondicional pela nossa terra e quer ajudar de alguma forma. Então, a minha angústia é saber que eu tenho um prazo de tempo, né? Correndo contra o relógio, mas de alguma forma eu quero ser produtivo, né? Propositivo e tentar buscar ajudar a minha região lá com as várias demandas, reprimidas ou não, ou ações que eu considero que sejam fundamentais para a nossa região. O senhor vem representando o sul do estado, que tem uma série de demandas importantes. Isso, eu represento minha cidade, Tubarão, né, que foi a cidade que me deu a maior votação, né, eu fui o candidato com o maior número de votos lá, né, agradeço muito a confiança. A cidade vizinha, que é Capivari de Baixo, que também tive a maior votação no município, e toda a região da Muneco, são 18 municípios, né? Então, tive alguns votos também fora, tive no município de Biguaçu, 883 votos no município de Biguaçu, tive quase 700 votos em Florianópolis também. Eu fiz uma campanha muito curta, de 1 mês e pouco, eu não era candidato, né? E de alguma forma me considero vitorioso, mas me sinto na obrigação de, nesse mesmo com pouco tempo, ter essa responsabilidade de tentar ajudar de alguma forma, principalmente atender a minha cidade, Tubarão, e a nossa região. Deputado, no que diz respeito ao sul do estado propriamente dito, houve um salto de desenvolvimento com a duplicação da BR-101, isso é inegável, mas a gente ainda tem alguns gargalos e a região de Tubarão concentra alguns dos principais. Na realidade, Juca, a gente pagou um preço muito alto pelo atraso daquela ponte Anita Garibaldi, né, que, embora inaugurada, de qualquer forma ela não conseguiu resolver plenamente os problemas, porque houve o gargalo do Morro do Formigão, lá que era o Morro do Corte, e agora tem o problema da ponte, da duplicação. Então, a nossa região perdeu muito, né? Mas aí essa obra está muito atrasada e coincidentemente, hoje o último gargalo está dentro do município de Tubarão. Na realidade, a duplicação da BR-101, eu sempre contestei, ela tem um vício de origem. Ela foi projetada em Brasília por pessoas que não conhecem as peculiaridades, as características que as nossas cidades têm, né? Por exemplo, dentro de Tubarão, ela passou dentro da cidade, eles fizeram um viaduto que quem passa por Tubarão passa e não vê a cidade, entendeu? E fizeram um projeto com acessos
errados, né? Como eu disse, o projeto já veio de forma equivocada, foi adaptado para a cidade e isso gerou um transtorno. Hoje existe uma dificuldade ali de questão de mobilidade, né? de acesso para Tubarão. Nós temos trevos lá que hoje não comportam mais a grande demanda de veículos que tem e de alguma forma nós estamos pagando um preço. Mas tem que superar isso, né? Virar as costas. Eu tenho tentado aí aqui na Assembleia cobrar, né, dos órgãos competentes aí essa agilidade, né, na resolução desses graves problemas que a gente tem. E eu espero que isso se resolva o mais rapidamente possível. Vou citar um outro exemplo aqui, a questão das passarelas. O município de Tubarão, na extensão que tem, não tem uma passarela de pedestre. Então as pessoas têm que passar correndo no meio da BR-101, correndo todo tipo de risco, né? Então, uma das coisas que eu cobrei foi essa questão aí dessa falta de interesse, né, com as cidades que, na realidade, hoje vivem esse drama de, mesmo duplicada, a BR-101 em alguns pontos, ela acabou criando um problema sério de mobilidade urbana para nós, né? É claro que quando a gente fala na atuação de um deputado estadual, e aí não se limita só à apresentação de projetos, mas também à discussão de temas que dizem respeito à vida dos catarinenses, como é o caso da própria duplicação, a gente acaba percebendo que o deputado tem uma atuação muito maior do que restrita à sua região de origem, né? Com certeza. E precisa, na verdade, adotar uma série de medidas para beneficiar a população do Estado como um todo. O senhor vem trazendo para a Assembleia Legislativa um assunto que pouco se falou até o momento, mas que pode se tornar um grande problema no futuro, que é a questão dos idosos, né? Um envelhecimento com qualidade. E aí trouxe uma proposta que foi enviada para o governo do Estado na forma de uma indicação para utilizar recursos do Fundo Social justamente para atender a essa população específica. Eu sempre, enquanto vereador, também fiz isso. Eu acho que os idosos pagam um preço muito alto, eles são, de alguma maneira, desprezados, infelizmente. As pessoas esquecem que todos nós vamos envelhecer. Eu tenho um adicional que é o fato de eu ter uma mãe que tem Alzheimer, e isso me sensibiliza muito. Eu vivo praticamente, dedico minha vida a ela, embora a gente tenha condições, eu sei o quanto é difícil para uma família, né, quando tem um idoso doente dentro da família, isso desestrutura a família. E eu fiz uma indicação acreditando que, se o governo do Estado não fizer, as prefeituras não começarem a fazer investimento preventivo, na expectativa daquilo que nós teremos hoje, Santa Catarina já tem 1 milhão de idosos. Então, isso potencialmente, em poucos anos, nós teremos aí um número tão elevado de idosos que vão estar dentro da sociedade, mas praticamente abandonados, como vivem hoje. Então, essa falta de um olhar carinhoso para quem tanto nos ajudou, para quem construiu esse Estado, né? Para quem tanto trabalhou, para que no final da vida, que é pelo menos aí ser tratado com dignidade, eu acho que é fundamental que o Estado tenha esse olhar e pegar uma parte do Fundo Social, um percentual do Fundo Social, que eu não sei quanto o governo aqui tem que, na realidade, definir, mas que comece a investir em políticas públicas que tenham o idoso como prioridade, seja ela qual for. Na elaboração de projetos que possam beneficiar os idosos, aí nas entidades que cuidam de idosos, aí na capacitação de mão de obra, de cuidadores. Tem uma série de coisas que podem ser investidas, e o grande problema todo para mim dos municípios e do Estado e do Brasil é que não se faz o preventivo. Não se pensa que ali na frente o problema vai acontecer. E quando o problema acontece, aí a demanda é muito maior daquilo que o Estado pode fazer. Então, o sentido da minha indicação é fazer com que o Estado, desde já, comece a pensar o idoso como alguém que tem, assim, do Estado, pelo menos a contrapartida daquilo tudo que ele ajudou. Ser proativo nessa situação, né? Não esperar o problema. Né? Eu digo os dois extremos, né? Tanto quem nasce, a mãe que tem um filho pequeno, a criança que tem que ser, o Estado tem que atender, e o idoso que muitas vezes vive abandonado, né, pela própria família, né? A gente aí tem uma série de relatos, né, de situações que nos deixam chocados às vezes, né? E eu, como disse, tenho uma mãe que tem um problema e dedico a família, sabe, faço o que tiver que fazer pela minha mãe, e eu acho que todo e qualquer filho, todo e qualquer cidadão que tenha respeito por si próprio é obrigado a respeitar o idoso acima de qualquer coisa. Infelizmente, o idoso, como é uma minoria e percentualmente não representa muito em voto, a grande verdade é essa,
acaba sendo relegado e vivendo aí em condições precárias, muitas vezes abandonado até pela própria família, né? Isso é muito triste. A outra preocupação que o senhor traz, e aí não tem a ver só com aqueles que já contribuíram, mas com aqueles que estão produzindo agora, é no sentido de fomentar a agricultura orgânica em Santa Catarina. Sei. A proposta que o senhor traz. Na verdade, assim, eu, quando vereador na minha cidade, em Tubarão, já fiz uma proposta pedindo para que fosse colocado na merenda o que a legislação diz, né, que estabelece a legislação, né, que é 30% de orgânicos dentro da alimentação ou agricultura familiar. De alguma forma tem que se colocar na merenda um percentual, né, para que as famílias que trabalham com agricultura familiar sejam atendidas. E o sentido para mim tinha uma outra situação. Na realidade, o meu objetivo era outro. Era a questão educativa. Quando o aluno tem essa informação dentro da sala de aula e ele tem uma alimentação boa, ele consegue levar para casa essa boa informação. É multiplicador dessa informação. É isso, o que o professor tenha com o aluno, pelo menos na vida prática, também educar a criança, não só ensinar ou instruir o aluno, dar um ensinamento para o aluno, mas também de como ele se comportar na vida. E a alimentação é fundamental. A gente é o que a gente come. Se o aluno tiver na sala de aula, junto ao professor, essa condição de ter de receber esse conhecimento, ele pode levar para dentro de casa essa informação. E muitas vezes esse aluno não tem em casa uma alimentação correta. Então ele pode muitas vezes ensinar o pai e a mãe o que é uma alimentação. É o processo educativo. Nós temos que pensar nas futuras gerações. Não dá para salvar as gerações atuais. Nós hoje obrigatoriamente a gente acaba sendo vítima até, né, da má alimentação em função da boa informação. Então o sentido é de que o Estado de Santa Catarina possa, de alguma maneira, valorizar a questão da agricultura familiar, dos orgânicos, né? Já que nós temos lá na região sul, Santa Rosa de Lima, que é a capital catarinense dos orgânicos. É uma referência. Né? Por que o Estado de Santa Catarina não poderia ser também, né, um Estado referência, né? O controle do uso dos agrotóxicos, né? Eu brinco sempre o seguinte, que se tu chegasse numa gôndola de supermercado e ao invés de orgânico e não orgânico tivesse alimento com veneno e sem veneno, as pessoas teriam uma outra atitude. Quem é o pai que vai comprar um pé de alface com veneno para dar para o seu filho, entendeu? Tem que se ter um pouco mais, eu acho, de clareza sobre o quanto a alimentação é importante nas nossas vidas. E os casos de câncer, isso já foi debatido aqui no plenário da casa, os casos de câncer hoje, a maioria deles está relacionado de alguma forma com essa questão da poluição e o uso indevido de agrotóxicos até proibidos, né, em outros lugares do mundo, acabam entrando aí de alguma forma ilegalmente no país, em Santa Catarina, e aí acabam indo para onde? Para a mesa do cidadão. E além da questão da saúde, tem o viés econômico também, né? Com certeza, né? Então, eu acho que o nosso estado é tão bom, né? Um estado que se diferencia dos demais estados da federação, e eu acho que a gente pode partir na frente. Se o estado saísse na frente e virasse uma referência, quem sabe, dos orgânicos, né? Da valorização da agricultura familiar, dessa questão do uso, do controle do uso de agrotóxicos, acho que a gente poderia... Já temos a questão aí do fato da questão da carne, né? Da referência do suíno. O Estado é tão bom em tantas coisas, né? Eu acho que sair na frente nesse momento, onde o mundo todo cobra isso, né? Onde existe um direcionamento para a vida saudável, né? Para cuidar da alimentação. Acho que o Estado de Santa Catarina, que é o nosso Estado, que a gente tanto ama, aí levantaria essa bandeira e seria uma referência para todo o Brasil. Então a gente vai chegando ao final do nosso bate-papo. Que é uma pena, deixar aberto aqui o espaço para que o senhor aproveite para se referir diretamente aos seus eleitores e dizer a eles o que eles podem esperar do deputado Deca Maia. Te agradeço muito, né, por essa oportunidade e dizer que eu sou um brasileiro que acredita muito nesse país. Acredito que as pessoas podem, de alguma maneira, manter essa vontade de querer um país melhor, independentemente dos políticos que a gente tem. Eu sou político e eu defendo a classe porque eu tenho como referência a mim mesmo. Eu defendo as pessoas de bem. Eu acho que a gente tem que acreditar nas pessoas de bem. O político ele tem uma responsabilidade enorme na vida da gente. Ele pode de alguma forma melhorar ou piorar a vida da gente. E a gente como brasileiro, já que é um momento de eleição, né, que é um ano de eleição,
a gente tem que ter essa sensibilidade, essa capacidade de criticar antes do processo eleitoral, para melhor escolher os nossos representantes, porque depois não adianta reclamar. Então tem que ser crítico, tem que, na realidade, participar efetivamente e saber escolher bem agora, para depois não ter que ficar reclamando. Fica aí a mensagem do deputado Deca Maia. Obrigado, querido. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Espero receber o senhor aqui antes do final do seu mandato. Não precisa nem me chamar, eu volto. Está combinado, então. Querido. Obrigado, querido. A você de casa, muito obrigado pela companhia. E não esqueça, para rever este e outros programas, acesse o site da Assembleia Legislativa que aparece aí no seu vídeo. Por hoje é só, até uma próxima.